Hoje estamos aqui com o Coronel Arnaldo Sobrinho, especialista em crime cibernético, e ele vai nos falar um pouco sobre alguns casos que vêm acontecendo recentemente nas redes sociais, junto com essa onda de memes que vem dominando as redes, e sobre as possibilidades que nós temos para nos proteger. Coronel, 2019 começou ainda muito naquela onda que se viveu em 2018 e na virada de 2018 para 2019, em que teve o escândalo do Facebook, que se descobriu que a rede tinha uma falha na sua segurança, que permitia que empresas coletassem dados dos usuários e se utilizassem desses dados para controlarem a forma que os usuários estavam usando a rede. O que o senhor acha que mesmo Por que o senhor acha que mesmo com esse escândalo no início do ano, em 2019, nós estamos vendo aplicativos como o FaceApp e outros que também apresentam a possibilidade dos dados dos usuários serem coletados e estarem fazendo tanto sucesso? Alguns aplicativos eles fazem essa coleta por alguma necessidade de implementar, obviamente, o próprio aplicativo, mas outros têm uma finalidade puramente comercial, no sentido justamente de poder comercializar essas informações de caráter pessoal, nome, endereço, contatos, dados pessoais com relação à identidade. E especificamente com relação à FaceApp, a gente obviamente tem toda uma suspeita aí por conta dos termos de uso desse aplicativo. E a gente sabe que basicamente esse aplicativo foi um remake, uma renovação do que já existia em 2017. E essa empresa russa basicamente não esclarece as motivações para essa guarda de dados e fotos, ou mesmo possibilidades de comercializar essas informações de caráter pessoal, o que afeta de modo significativo a privacidade dos usuários. Coronel, prosseguindo essa questão do FaceApp, que é o aplicativo que está mais em voga no momento, em relação a essa questão do vazamento de dados, é, nele especificamente, ele não tem uma falha que permite esse vazamento de dados. Ele deixa claro já desde antes do usuário utilizar ele através dos seus termos de uso que alguns dados do usuário vão ser coletados. Mas normalmente esses termos de uso eles são muito extensos e uma faixa de 60% dos usuários brasileiros sequer os leem, simplesmente concordam com aquilo que está estabelecido sem tomar conhecimento corretamente. Quais os perigos inerentes a esse tipo de acordo que o usuário aceita com as empresas sem ler, sem tomar conhecimento completo? É um risco bastante significativo. Às vezes o cidadão, o usuário imagina que foi hackeado, que foi alvo de algum ataque hacker, quando na verdade ele mesmo aceitou o termo de uso de alguns aplicativos que justamente ampliam esse rol de invasividade com relação aos nossos smartphones e com relação também até mesmo outras aplicações que rodam em notebooks ou em desktops, porque na verdade o cidadão não está sendo vítima de um ataque hacker, porque na verdade ao deixar de fazer a leitura daqueles termos de uso que são importantes, ele acaba justamente concordando que esses aplicativos, ou mesmo a empresa que toma conta desse aplicativo, possa acessar nossa agenda, nossos contatos, ler nossas mensagens, acessar o nosso arquivo de fotos e vídeos, fazer gravações, o que é uma coisa assim abominável. Então, na verdade, o risco é justamente essa ampliação na questão da segurança, né, porque acaba sendo fragilizada pelo fato do usuário deixar de fazer essa leitura e efetivamente ficar sujeito a situações vexatórias em face desse caráter invasivo dessas aplicações, enfim. E realmente é um risco preocupante. Coronel, continuando com o FaceApp, porque é um aplicativo que está em alta no momento e porque ele se caracteriza por ter sido descoberto muitas dessas cascas de banana nos seus próprios termos de uso. Eles não buscaram omitir que os dados seriam coletados. Eles deixam claro também nos seus termos de uso que o cliente final, ao aceitar aqueles termos, ele estaria consciente de que poderia ter os seus dados vendidos num momento em que a empresa pode disponibilizar esses dados para empresas parceiras ou que esses dados podem ser vendidos junto com a venda da própria empresa que produz o aplicativo. Isso significaria que hoje em dia muitas empresas que criam esse tipo de programa já poderiam estar se
planejando para, na verdade, estarem coletando os dados do consumidor final de forma a colocarem esses dados numa prateleira, terem bancos de dados coletados, fornecidos pelo próprio indivíduo, que são de desejo de grandes grupos comerciais? Com certeza, há todo o interesse econômico, um background por trás dessas sistemáticas de desenvolvimento de aplicativos. Algumas aplicações realmente têm por foco a questão da publicidade, mas essas empresas precisam se remunerar e, obviamente, que há situações em que essas empresas podem comercializar esses dados, essas informações de caráter pessoal, violando justamente, muitas vezes, essa questão da privacidade. E há esse interesse econômico porque, obviamente, há empresas, há todo um mercado que se sente incentivado, motivado a fazer a aquisição dessas informações por também questões comerciais. Elas têm interesse de direcionar propaganda, de ofertar produtos e serviços, de procurar ampliar a sua publicidade para conquistar novos clientes, novos espaços. E há, sim, essa possibilidade da empresa que detém os nossos dados, e aí quando nós concordamos com esses termos de uso, delas fazerem a cessão ou venderem também esses dados no pacote fechado, caso a empresa ela seja comprada por outra empresa, por outro ramo empresarial, e aí acaba justamente também ofertando essa possibilidade de fragilizar a nossa segurança. Deixando essa questão dos aplicativos, que nós fornecemos os dados de forma, às vezes, inconsciente, mas em que nos é exposto essa possibilidade, e falando um pouco mais dos ataques hackers. Nós podemos, então, supor que o crime do futuro vai ser o roubo de dados, vai ser o roubo das informações pessoais das pessoas? Eu diria a você que o roubo de dados, entre aspas, o roubo de dados, subtração de informações de caráter pessoal, elas não são um crime do futuro, já está ocorrendo hoje, né? Então, assim, em outras situações, algumas operações que foram feitas já há um certo tempo, já existia essa situação de criminosos presos com um banco de dados, por exemplo, de correntistas de um determinado banco. E essas pessoas viabilizam justamente esses dados para viabilizar a possibilidade de saques em contas. Então, há aí essa situação de um ataque hacker viabilizar essas questões, porque o que interessa para o hacker em si, efetivamente, é que ele tem acesso a um conjunto de informações que viabilizam que possa autenticar crimes financeiros, especificamente os furtos praticados. É uma situação recente em que muitos correntistas tiveram surpresas ao verificarem seus saldos bancários no banco público, e é possível que tenham sido vítimas justamente desse tipo de situação. É verdade que os bancos têm aprimorado fortemente essa sistemática de segurança, com autenticação em 2 fatores, com uma criptografia mais apurada, com possibilidades de senhas em teclados que, obviamente, criam codificações aleatórias. Então, há essa preocupação de reforçar a segurança, mas o ponto frágil acaba justamente sendo o usuário, que pelo fato de não ter justamente uma atenção devida, pode justamente fragilizar a sua segurança, clicando em links maliciosos, abrindo conteúdos que são compartilhados. Isso são comportamentos que podem, obviamente, viabilizar uma fragilização na segurança e, consequentemente, possibilitar ataques hackers que muitas vezes têm essa conotação de ordem econômica. Coronel, também tomou conta dos noticiários recentemente uma questão do sequestro de dados, em que os hackers eles não subtraíam os dados do indivíduo propriamente dito, mas acessavam arquivos ou suas máquinas e inseriam senhas nele que, através de um vírus que o usuário não conseguia desencriptar, e era necessário o pagamento de uma fiança para que os hackers fornecessem essa senha ao usuário. Como o usuário final pode se proteger desse caso e qual o risco real hoje em dia para o caso de se ter um sequestro de dados? O risco é grande. Nós tivemos situações em 2018, a Associação Internacional de Prevenção e Combate ao Crime Cibernético acompanhou alguns casos aqui em João Pessoa e outros casos também fora aqui da Paraíba, em outros estados, mas pontualmente posso relatar o exemplo de uma empresa de contabilidade
que teve justamente os dados sequestrados, e aí a ferramenta utilizada foi um vírus chamado WannaCry, e aí a forma de ter esses dados contábeis de volta de várias empresas era justamente aí pagamento do resgate desses dados através de criptomoedas, especialmente Bitcoin. E a associação até orientou que não adiantaria a empresa que detinha justamente esse rol de clientes tentar fazer pagamento de resgate, porque certamente não seria atendido, né? Além de perder o dinheiro, os dados não seriam devolvidos. E o que a gente pode fazer nesses casos aí é reforçar justamente a segurança da informação, os protocolos de segurança com relação à utilização de pendrives, leitura de e-mails. A associação tem implementado um programa bastante robusto de auxiliar justamente essas empresas que às vezes nos procuram no sentido de desejarem orientação, e justamente a questão de fortalecer essa perspectiva sobre o treinamento de pessoal, para que eles possam ter consciência efetivamente de que esses riscos são reais e que justamente um comportamento, às vezes, inadvertido de um funcionário da empresa pode provocar toda uma situação indesejável com relação a comprometer aí a imagem da empresa, informações que porventura essa empresa detenha, e aí, claro, há necessidade sim de toda essa atenção. Coronel, para finalizarmos a nossa entrevista, como usuário comum, eu, o senhor, a pessoa que está nos assistindo nesse momento, pode tomar cuidado para que não tenham seus dados roubados, sejam por aplicativos, sejam por ataques hackers, ou mesmo pessoas próximas que nós queremos que os dados sejam sigilosos não acessem nossas informações. Justamente a gente volta para esse ponto mais nevrálgico dessa situação, que é justamente a atenção para quem usa essa tecnologia, seja um notebook, seja um desktop, e hoje, obviamente, os smartphones, que eles estão inseparavelmente nos acompanhando. Então, a questão vamos dizer assim, das regras, dos conselhos que eram dados para o usuário de desktop também se aplica à situação do smartphone. Compartilhamento ou acesso a links suspeitos, são situações que fragilizam essa situação de segurança. Também, justamente, hoje os e-mails estão presentes em nossos smartphones, e aí cabe a velha atenção de evitar justamente essa situação com esses links que são compartilhados através de e-mails, e aí não justamente acessar via link essas informações para evitar justamente cair nesse tipo de golpe. Aí certamente a gente vai ter uma segurança mais reforçada. Muito obrigado, Coronel Anderson Costa, para o Polêmica Paraíba.